A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, quem vos cumprimenta com a poderosa paz do Senhor Jesus sou eu, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. A razão, irmãos, a qual estou gravando este áudio, para contar uma visão que eu tive mais ou menos 2 anos atrás aí. Preste atenção, meus irmãos, Deus cobrou para me gravar este áudio. Contei para a igreja na época, mas Deus me cobrou para divulgar isso aí. Há uns 2 anos atrás tivemos problema com um pastor aí. O pastor começou a convidar mundanos para pregar na igreja e, é claro, eu repreendi. E ele ficou nervoso e no outro dia disse que Deus revelou uma igreja para ele aí. Tudo bem. Mas com o passar do tempo, eu estava orando, tive uma visão, vi a figura deste homem, e uma voz desceu do céu e me disse: meu servo, clama contra o falso profeta. Preste atenção que Deus mandou eu clamar, orando, repreendendo o espírito do falso profeta. Aí Deus me mostrou esse homem e disse: esse aí também é falso profeta, porque prega por dinheiro, não prega mais a doutrina. Aí o Senhor disse: eu estou com ira contra ele e contra todos os falsos profetas. O que aconteceu, meus irmãos? Essa feita incrível, meu Jesus me dando essa revelação poderosa, eu pedi a Deus para perdoar aquele homem, fazer com que a igreja dele fosse fechada, ele voltasse para onde ele nasceu na fé. E Deus não disse nada mais, só disse apenas isso: profetiza contra o falso profeta. E Deus me fez entender que nos próximos anos ele ia com grande fúria, Deus ia com grande fúria contra o falso profeta. Então, irmãos, eu divulguei para a igreja isso aí, lembrando a vocês que esse homem que eu tive a visão, a igreja dele foi fechada pelo próprio Deus, porque ele não obedecia mais a doutrina. Ele voltou para a igreja onde ele nasceu na fé, para engatear de novo, para ver se volta ao primeiro amor. E Deus disse que ia contra o falso profeta. E Deus me explicou bem quem é o falso profeta. Você aí que apoia o divórcio, pastor que está na política, pastor que deixa irmãs usar calça, cortar cabelo, caso divorciado aí, apoia o divórcio, como eu disse, jogador de futebol, irmão que usa bermudão, e daí por diante, as irmãs que se pintam. Então esses aí, para Deus, são falsos profetas. Tá aí com a doutrina de Jezebel na tua igreja, né, falso profeta? Então Deus está muito irado com você. E Deus disse que ele ia contra mesmo, principalmente no Brasil. E agora vocês estão vendo o que está acontecendo aí. Quantos pastores estão tirando a vida, pastoras. E até tragédia aqui em Aparecida de Goiânia, próximo a Aparecida de Goiânia. Um pastor aí com inveja de uma pastora matou ela lá, enterrou. Vocês devem ter visto isso aí. Eu não vejo TV, mas eu leio o jornal. Um pastor matou uma pastora e enterrou ela. Ambos, eu acredito que pela natureza da situação, ambos andaram tendo atrito um com o outro. Não importa. O que importa é que Deus me revelou que ele ia com fúria contra o falso profeta. Então, meus irmãos, quem morre na doutrina, ele morre salvo. Mas quem morre bagunçado ou quem tira a sua vida, não tem salvação, porque os suicidas não herdarão o reino de Deus. Viu, seus pastores mundanos? Você está apoiando aí, pessoa tira a vida e vocês falam que está salvo. Então vocês vão para o mesmo lugar onde vai o suicida lá. A salvação para vocês é inferno agora? Então, meus irmãos e irmãs, estou divulgando que Deus me revelou há 2 anos atrás e tem se cumprido. Coisas horríveis vão acontecer com falso profeta. Volte ao primeiro amor, pastor mundano. Você que nunca foi de Deus, conserta, começa a viver e pregar a doutrina. Deus só vai levar com ele, salvo, os crentes de doutrina. Então você, pastor, que está aí amaziado, o pastor está dando ceia para divorciado, você está condenado, seu rebelde. E meu Jesus vai contra você
Eu estou lavando as minhas mãos, eu, pastor Eduardo Santos, estou lavando as minhas mãos para que vocês saibam que Deus está irado com vocês. Amém, meus irmãos? Tá aí a revelação que Deus me deu há 2 anos atrás. Divulguei para a igreja, onde eu passei eu divulguei, mas faltava aí divulgar nos meios de comunicação da internet que Deus nos permite ter. Então você está sabendo aí que Deus está irado com você, falso profeta, irmã que tira sobrancelha, que corta cabelo, que depila as pernas, está irado com você, principalmente com os líderes que estão levando as ovelhas para a perdição, pastor que só pensa em dinheiro, pregador de prosperidade, filho do diabo. Deus vai contra você. Amém. Foi até aí que Deus mandou eu falar. Eu lavo minhas mãos, eu mesmo, pastor Eduardo Santos, fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, fui o que ouvi e vi essa revelação que Deus nos deu. O bom é que o pastor lá que Deus me mostrou, Deus teve misericórdia e fechou a igreja dele. Ele voltou lá para a igreja onde nasceu na fé, para ver se volta ao primeiro amor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?